Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Missão dos 12. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse: Pondo-vos a caminho, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: A paz seja nesta casa. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de os ter ensinado aonde ir, diz o que devem pregar. Pondo-vos a caminho, proclamai que o reino dos céus está próximo. Rábano Mauro. Aqui diz que se aproxima o reino dos céus pela fé que nos é dada no Criador invisível, não por um movimento dos elementos visíveis. Com razão, chamam-se santos do céu os que possuem a Deus pela fé e são amados pela caridade. São João Crisóstomo. Vede a grandeza do mistério, vede a dignidade dos apóstolos. Não lhes ordena que anunciem coisas sensíveis, como a Moisés e aos profetas, mas coisas novas e inesperadas. Estes anunciaram bens terrestres. Os apóstolos anunciam o reino dos céus e todos os bens que ele contém. São Gregório Magno. Cristo atrelou milagres aos santos pregadores, para que essa virtude desse crédito às palavras e que uma pregação nova fosse acompanhada de obras novas. Por isso segue-se: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. São Jerônimo. Para que acreditassem naqueles homens rústicos, sem ciência, iletrados, sem eloquência, que prometiam o reino dos céus, foi-lhes dado o poder de fazer milagres, a fim de que a grandeza dos sinais fosse uma prova da grandeza das promessas. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor comunica todo o seu poder e toda a sua virtude aos apóstolos, a fim de que aqueles que tinham sido criados à imagem de Adão e à semelhança de Deus recebessem agora uma semelhança perfeita com Cristo e pudessem curar com essa participação no poder do Senhor todos os males que o instinto de Satanás havia introduzido no corpo de Adão. São Gregório Magno. Esses milagres foram necessários no princípio da Igreja, a fim de que a fé dos crentes crescesse, deveria ser alimentada com milagres. São João Crisóstomo. Depois, porém, pararam de ocorrer, quando a reverência pela fé se alastrou por todos os lugares. Se ocorreram depois, foram poucos e raros.
Deus costuma fazer esses prodígios quando o mal chega ao seu extremo, é então que faz ver seu poder. São Gregório Magno. Entretanto, a Igreja faz todos os dias espiritualmente o que então faziam os apóstolos corporalmente. E esses milagres são maiores, porque restituem a vida não aos corpos, mas às almas. Remígio de Auxerre. Esses enfermos são os indolentes, que não têm forças para viver bem. Os leprosos são os cobertos da impureza das obras e dos deleites carnais. Os mortos são os que fazem as obras da morte. Os endemoniados, aqueles que estão sujeitos ao poder do diabo. São Jerônimo. E porque os dons espirituais se envilecem quando mediados por uma recompensa temporal, condena a avareza acrescentando: de graça recebestes, de graça dai. Como se dissesse: eu, vosso mestre e senhor, dei-vos sem cobrar nada, logo dai também sem nada cobrar. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Disse isso para que Judas, que levava a bolsa, não se valesse desse poder para acumular dinheiro e, ao mesmo tempo, para condenar a perfídia herética dos simoníacos. São Gregório Magno. Previa que não faltariam aqueles que desviariam o dom do Espírito Santo como que objeto de comércio, colocando o dom de fazer milagres a serviço de sua avareza. São João Crisóstomo. Vede que se preocupa tanto com a diligência dos costumes quanto com os milagres, mostrando que os milagres sem ela nada são. Vede também como impede a soberba, dizendo: de graça recebestes, e como previne a impureza do amor ao dinheiro, dizendo: de graça dai. Ou, para que vissem que não são os autores dos benefícios, diz: de graça recebestes, como se dissesse: não dais nada que vos pertença, não o recebestes nem como recompensa, nem como preço do vosso trabalho, e como é uma graça que vos dei, dai-a como a haveis recebido, pois jamais encontrareis um preço que corresponda ao seu valor. Depois de proibir o tráfico das coisas espirituais, consequentemente, arranca a raiz de todos os males com as palavras: não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. São Jerônimo. Se a finalidade a que se propõe, pregando o Evangelho, não é receber uma recompensa pecuniária, é supérflua a posse de ouro, prata ou outra moeda, pois então o objetivo da pregação não seria a salvação dos homens, mas o amor ao dinheiro. São João Crisóstomo. Por esse preceito, primeiro impede qualquer suspeita sobre seus discípulos, depois liberta-os de todo cuidado para que possam entregar-se inteiramente à pregação da palavra de Deus. Em terceiro lugar, ensina-lhes até onde vai seu poder, pois mais tarde lhes diz: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos, porventura, alguma coisa? São Jerônimo. Não é excessivo proibir as riquezas representadas pelo ouro, pela prata e pela moeda, e até o que é necessário para a vida. Ele quer que os apóstolos, doutores da verdadeira religião, que deviam ensinar que o governo da providência divina estende-se a tudo, mostrem-se eles mesmos sem preocupação com o amanhã. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Por isso acrescenta: nem dinheiro na cintura. Há duas espécies de coisas necessárias. Uma que serve para comprar o necessário, significada pelo dinheiro na cintura. Outra necessária em si mesma, representada pelo alforje. São Jerônimo. Com as palavras nem alforje para o caminho, censura os filósofos conhecidos vulgarmente por bactroperistas, que, desprezando o mundo e tendo todas as coisas por nada, levavam consigo suas provisões. Segue-se nem duas túnicas. Essas duas túnicas parecem-me significar duas vestimentas completas.
não diz aos que vivem na Sítia ou em regiões com clima glacial que usem apenas uma túnica, mas, pela túnica, entende uma única vestimenta, ordenando que não tenham outra de reserva por medo do futuro. Segue-se, nem sandálias. O próprio Platão proíbe cobrir as duas extremidades do corpo para impedir que se enfraqueçam a cabeça e os pés, porque, quando estas partes têm vigor e firmeza, também as outras partes do corpo tornam-se mais robustas. Segue-se, nem cajado. Porque se temos o auxílio do Senhor, que necessidade teríamos da proteção de um bastão? Remígio de Auxerre. Manifesta-nos o Senhor com essas palavras que chama os santos pregadores novamente à dignidade do primeiro homem, que, enquanto possuía os bens celestiais, jamais desejou os terrenos, e que somente preocupou-se com eles quando perdeu aqueles pelo pecado. São João Crisóstomo. Feliz esta comutação, em troca do ouro, da prata e de coisas semelhantes, receberam o poder de curar os enfermos, ressuscitar os mortos e coisas semelhantes. Por isso, não lhes diz desde o princípio que não possuam ouro nem prata, só depois que lhes manda limpar os leprosos e expulsar os demônios. Vemos assim que de homens fê-los, por assim dizer, anjos, deixando-os livres de todo cuidado com as coisas desta vida, a fim de que só cuidassem da instrução. E mesmo deste cuidado dispensa-os, dizendo-lhes: não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Assim, o que lhes parece pesado e difícil, ser-lhes-á muito leve e fácil. Não há nada mais doce que estar livre de toda preocupação, sobretudo quando, retiradas as preocupações, for possível não ser diminuído em nada, já que Deus está presente e atento a todas as necessidades. São Jerônimo. E como enviou os apóstolos quase nus e desprovidos de tudo, e parecia muito dura essa condição de mestres, temperou a severidade desse preceito dizendo: pois o operário é digno de seu sustento. Como se dissesse: recebei o quanto vos for necessário para a vestimenta e para o alimento. É o que diz o apóstolo em 1 a Timóteo: tendo, pois, os alimentos necessários e com que nos cobrir, contentemo-nos com isto. E em Gálatas: o que é catequizado na palavra, reparta de todos os bens com o que catequiza, a fim de que os discípulos que recebem bens espirituais façam seus mestres participarem de seus bens temporais, não para satisfazer sua avareza, mas para atender às suas necessidades. São João Crisóstomo. Era conveniente que os discípulos alimentassem os apóstolos, pois poderiam sentir-se superiores àqueles que ensinavam se lhes dessem tudo e nada recebessem. E os discípulos, por seu turno, poderiam sentir-se desprezados e afastar-se de seus mestres. E para que os apóstolos não dissessem que os mandara mendigar, envergonhando-se com isso, chama-os de operários, e chama o que lhes é dado de recompensa. E para que não formassem a ideia de que, por ser verbal o seu ministério, tivesse pouca importância, diz-lhe: pois o operário é digno do seu sustento. Não quis assim dar uma ideia exagerada dos trabalhos e da recompensa que merecem, mas traçar para os apóstolos uma regra de conduta, e ensinar aos que suprem as suas necessidades que, fazendo, dão-lhes o que lhes é devido. Santo Agostinho. O Evangelho não é, pois, uma coisa venal, que se prega por uma recompensa temporal. Se alguém o vende assim, vende uma coisa grandiosa por um preço vil. Recebam, portanto, os pregadores do povo o sustento para a sua vida, e esperem somente de Deus a recompensa de seu ministério. O que os fiéis dão aos que os servem, na caridade do Evangelho, não é como um salário, mas como um subsídio que lhes permite continuar seu trabalho. Ou, de outro modo, quando o Senhor disse aos apóstolos: não queirais possuir ouro,
acrescenta imediatamente, pois o operário é digno do seu sustento. Essas palavras deixam claro porque o Senhor não quer que eles tenham ou levem consigo dinheiro, não porque ele não seja necessário para o sustento de suas vidas, mas para que compreendam que os enviou de tal forma que seu sustento lhes era devido por aqueles a quem anunciavam o Evangelho, como o soldo é devido àqueles que combatem. Vemos também aqui que o Senhor não ordena aos que anunciam o Evangelho que vivam unicamente das ofertas daqueles que evangelizam. Se fosse assim, aliás, Paulo não poderia ter vivido do trabalho de suas mãos. O que ele fez foi dar aos apóstolos um poder, e isto justificava que recebessem os donativos dos que evangelizavam. Quando o Senhor impõe um preceito, não o cumprir é uma desobediência formal, mas é permitido não usar um poder que ele dá e renunciar a ele como a um direito outorgado. O Senhor quer, portanto, estabelecer que aqueles que anunciam o Evangelho têm o direito de viver do Evangelho e ordena aos seus apóstolos que não se preocupem em ter as coisas necessárias à vida, nem grandes nem pequenas. Por isso acrescenta, nem cajado, para indicar aos fiéis que estavam obrigados a dar-lhes não o supérfluo, mas o necessário. A palavra cajado significa o poder, conforme é dito em Marcos. Ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho, senão somente um cajado. E quando em Mateus ele proíbe levar calçados, é porque quer que estejam livres de qualquer preocupação, pois não se pensa em levar consigo senão o que se receia que falte. Deve-se entender o mesmo do que é dito das 2 túnicas. Proíbe-lhes de levar outra além da que vestiam, a fim de precaverem-se quanto às necessidades da viagem, pois que têm o direito de receber o necessário. Em Marcos, Nosso Senhor permite-lhes calçar sandálias, e esse calçado tem necessariamente um significado místico. Como elas deixam os pés descobertos em cima, enquanto protege-os embaixo, significa que o Evangelho não deve ser mantido em segredo e que não se deve apoiar em interesses temporais. No mesmo lugar, proíbe-lhes expressamente não só de levar 2 túnicas, mas de vesti-las, para ordenar-lhes que fujam de toda duplicidade e que sejam sempre simples em sua conduta. É, portanto, incontestável que o Senhor disse tudo aquilo que os evangelistas narram, ora em sentido literal, ora em sentido figurado. Uns narraram uma parte do seu discurso, outros uma outra. E agora, quem pretender que o Senhor não poderia, na mesma passagem, ter falado algumas coisas em sentido figurado e outras em sentido literal, lance os olhos sobre outras partes do Evangelho, e vai se convencer de que essa opinião é não só temerária, como pouco esclarecida, pois, quando o Senhor recomenda que a mão esquerda ignore o que faz a mão direita, será forçado a tomar no sentido figurado as esmolas e tudo que é matéria desse mandamento. São Jerônimo. Demos seu sentido histórico. Vejamos agora seu sentido místico. Não é lícito que os mestres possuam ouro, prata ou dinheiro na cintura. Vemos que o ouro frequentemente significa a inteligência, a prata significa a palavra, o dinheiro a voz. Ora, não podemos receber essas 3 coisas de nenhum homem, pois é Deus quem nos lá dá, nem dar ouvidos aos ensinamentos dos heréticos, dos filósofos ou de outras doutrinas perversas. Santo Hilário de Poitiers. A cintura é uma das coisas necessárias a quem exerce algum ofício e torna seu trabalho mais livre. Proibir de levar dinheiro na cintura equivale a proibir toda venalidade no exercício do ministério. Não levar alforje pelo caminho significa deixar de lado toda preocupação com as necessidades temporais, pois todo tesouro terrestre é pernicioso ao coração, porque onde está nosso tesouro, ali estará nosso coração. Diz também, nem 2 túnicas, pois basta uma só túnica àqueles que se revestiram de Cristo. Depois de ter recebido a inteligência da fé,
deve-se rejeitar as vestimentas que apresentam os hereges ou a antiga lei, nem sandálias, porque numa terra santa e desembaraçada dos espinhos e aguilhões dos pecados, como foi dito a Moisés, não devemos ter nenhum outro preparo para andar, senão aquele que recebemos de Cristo. São Jerônimo. Ou então, o Senhor nos ensina a não ter nossos pés encadeados pelos laços da morte, mas a entrarmos despojados na terra santa, não levar bastão, que se poderia transformar em serpente, nem apoiar-se em nenhum socorro da carne, pois um bastão ou uma vara são caniços frágeis, que se rompem ao menor esforço e ferem a mão de quem se apoia neles. Santo Hilário de Poitiers. Ademais, não temos necessidade de nenhum outro poder, nós que temos nas mãos a vara que saiu da raiz de Jessé. São João Crisóstomo. O Senhor disse mais acima: o operário tem direito ao seu alimento. Não se deve pensar por isso que todas as portas estivessem abertas para os discípulos. Ao contrário, ordena-lhes ter muito cuidado ao escolher onde se hospedariam. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno. São Jerônimo. Os apóstolos, ao entrarem em uma cidade nova para eles, não poderiam saber que tipo de pessoas haveria ali. Sua escolha deveria, portanto, basear-se na opinião geral e no julgamento dos vizinhos, a fim de que a dignidade do pregador não fosse comprometida por quem o acolhesse. São João Crisóstomo. Por que então o Senhor aceitou a hospitalidade de um publicano? Porque esse publicano tinha se tornado digno pela conversão. Ora, essa maneira de agir era não somente para a glória dos apóstolos, mas também para o seu sustento. Se alguém é digno, dar-lhes-á o que precisam, especialmente se não pedem mais do que o necessário. Observai como, ao mesmo tempo que os despoja de tudo, dá-lhes tudo, permitindo que fiquem na casa daqueles a quem ensinam. Assim, ficavam livres de toda solicitude, e como não levavam nada consigo, não pediam mais do que o necessário e não entravam indistintamente na casa de todos. Persuadiam mais facilmente a todos de que vinham apenas para sua salvação. O Senhor queria que seus apóstolos brilhassem mais pelas virtudes que por seus milagres, e um sinal muito evidente de virtude é renunciar a todo o supérfluo. São Jerônimo. Aquele que foi escolhido para hospedá-los não lhes faz um favor, mas o recebe. E diz que ele é digno, pois deve compreender que receber a graça é mais do que dar. São João Crisóstomo. Notai que não lhes dá ainda todas as coisas, não lhes dá o conhecimento das pessoas dignas, mas ordena que se informem. A essa ordem acrescenta a de não mudar de casa em casa, e permanecei ali até vos retirardes do lugar, para não contristarem seu hospedeiro, e para não serem considerados levianos ou dados à gula. Santo Ambrósio. Não é sem motivo que ordena aos apóstolos escolherem a casa em que ficarão, mas a fim de que não tenham motivo para mudar de hospedagem. Mas as mesmas preocupações não são recomendadas aos que recebem, pois usando nisso de excessivo discernimento, sua hospitalidade poderia perder todo o valor. Segue-se. Ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: a paz esteja nesta casa. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Como se dissesse: pedi a paz para vosso hóspede, a fim de adormecer nele toda repugnância contra a verdade. São Jerônimo. Essas palavras contêm implicitamente a saudação ordinária dos gregos e dos sírios, pois a palavra hebraica e siríaca salimlak ou samalak, isto é, a paz esteja contigo, corresponde à grega shaire e à latina ave. Eis, portanto, o sentido dessa recomendação.
Entrando em uma casa, pedi a paz para os que nela habitam, e tanto quanto possível apaziguai as contendas e as discórdias. Caso se obstine nas dissensões, recebereis vossa recompensa pela paz que tiverdes oferecido, ao passo que os que recusaram a paz terão a guerra, conforme as palavras. E se for digna, deixe a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Remígio de Auxerre. Porque será predestinado à vida aquele que escutar e seguir o Verbo Celeste. E se ninguém quiser ouvi-lo, nem por isso o pregador ficará sem frutos, pois voltará a ele essa paz quando o Senhor recompensá-lo por seu trabalho. São João Crisóstomo. Ensina-lhes o Senhor que não esperem, porque ensinavam, que os outros saúdem-nos, mas que se adiantem na saudação, honrando assim aqueles que os recebem. Faz-lhes ver, em seguida, que não se trata de uma simples saudação, mas de uma verdadeira bênção, dizendo-lhes: e se for digna, deixe a vossa paz sobre ela. Remígio de Auxerre. O Senhor ensina a seus discípulos que ofereçam a paz ao entrar em uma casa, a fim de que essa saudação da paz os ajude a saber se a casa ou o hóspede são dignos de recebê-los. É como se lhes dissesse pacientemente: oferecei a paz a todos. Se a receberem, mostrarão que são dignos dela. Se a recusarem, que não o são. Mesmo que tenham sido orientados pela opinião geral na escolha de uma casa digna de recebê-los, devem fazer essa saudação, pois os pregadores devem ser chamados mais por causa da sua dignidade do que parecer que se oferecem sem motivo. Ora, a saudação da paz, feita com essas poucas palavras, pode servir para reconhecer sem erro se uma casa ou seu morador são dignos de oferecer hospitalidade. Santo Hilário de Poitiers. Os apóstolos, portanto, saúdam a casa com desejo da paz, mas suas palavras significam a paz, não a dão. Quanto à própria paz, que sai das entranhas da misericórdia, só pode descer sobre essa casa se ela a merecer. Se não for digna dela, o mistério dessa paz toda divina deve permanecer encerrado na consciência dos apóstolos. E aqueles que rejeitarem os preceitos do reino dos céus, ficará a maldição eterna, significada pela saída dos apóstolos e pela poeira sacudida dos pés. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.